Gente, então, ó, além das práticas edáficas, das práticas vegetativas, né? Dentro dessas práticas tem mais. Eu trouxe as principais. Nós temos também as práticas mecânicas. Quando o nome já diz mecânica, qual é o objetivo da prática mecânica, né? É construir, vamos lá. A prática mecânica, ela envolve mobilização de solo. Então, é uma prática que é geralmente construída, né? Eu vou mudar a configuração daquele terreno. Basicamente isso, eu vou interferir mecanicamente naquele terreno para eu reduzir os impactos, a degradação, os processos erosivos e tal, ok? Existem várias técnicas, né? A principal delas, que vocês já devem ter escutado falar, são os terraços, né? Na história mesmo, existem dos incas que habitaram Machu Picchu, ali no Peru, eles construíram terraços porque eles ficavam em região de altitude, aquela altitude bem gritante mesmo, e eles faziam terraços que são como se fossem, digamos assim, piscinas, né? Para atenuar a velocidade da água e armazenar essa água para cultivar. O objetivo era que, como era uma região de declive, se naturalmente chovesse, ia haver arraste de solo, né? Com uma velocidade muito grande, porque a área é declivosa. Mas não. Eles faziam tipo escadas, né? Digamos assim, a grosso modo. Escadas para que criasse uma rugosidade e a água ela escorresse, passasse um tempo suficiente para infiltrar e tivesse essa velocidade reduzida. E qual a principal vantagem, né, dessas práticas? É justamente você evitar o processo erosivo. Por quê? Porque você vai reduzir a velocidade e aumentar o tempo de infiltração. E aí você diminui o arraste. É mais ou menos esse princípio. E aí você tem algumas técnicas. O terraço é a principal delas. E você tem as curvas de nível, né? A curva de nível ela é usada em associação aos terraços. Você cria um terraço e dentro do terraço você distribui as curvas de nível. É assim que funciona. Quando não tem terraços, né? Declividade menor, inclusive, você pode fazer só as curvas de nível. Como o nome diz, curva de nível, o que é uma área em nível, né? Nível do terreno, cotas altimétricas. Vocês já estudaram isso provavelmente em cartografia. Você tem as cotas do terreno, são os pontos do terreno onde o solo tem a mesma altitude, né? O terreno tem a mesma altitude. Então, imagine que curvas de nível são linhas de plantio que estão na mesma cota do terreno. É como se aquelas cotas que são feitas, né, no caso de mapas, que retratam a altimetria, fossem as linhas de plantio. Então, o preparo do solo em curva de nível é simplesmente eu pegar uma área, fazer o nível, né, do terreno, identificando os pontos que têm mesma altitude, e eu fazer a abertura das covas ou as linhas de plantio seguindo, respeitando esse nível. Qual é a vantagem, né? Imagine aí na cabecinha de vocês que eu tenho aqui um cone, né? Que seria um terreno com uma declividade muito alta. Se eu fizer a linha morro abaixo, no sentido do declive, o que, é que vai acontecer? A precipitação vai cair e ela simplesmente vai descer no sentido do declive. Então, ela vai arrastar tudo, vai ganhar velocidade. Quando eu planto em curva de nível, o que é que tem? Eu tenho um nível, aí tem a declividade para o próximo nível, e assim sucessivamente. Quando a água vem, a própria linha de plantio ou a própria cova, por estar no mesmo nível, ela já vai servir de atenuante da velocidade dessa enxurrada. E aí é como se eu tivesse escadinhas, né? Eu tenho barramentos dessa enxurrada. Então, é por isso que se recomenda esse preparo em nível, né? Os cordões de pedra, eu depois vou mostrar umas fotinhas para vocês, vai ficar mais claro, mas eu vou logo adiantar. O cordão de pedra, ele é também feito em nível, né? Não tem sentido, quando você vai fazer as práticas mecânicas, você fazer o cordão de pedra morro abaixo. Não, é tudo em nível. Por quê? Porque uma vez o cordão feito em nível, assim como as curvas de nível,
você tem um atenuante do terreno. Imagine que o nível, a linha em nível, o cordão de pedra, cada nível ele vai ser uma linha que vai estar um barramento, né? Aqui a enxurrada vem perpendicular, encontra o cordão, dá uma atenuada, porque é em nível. Se for morro abaixo, ele vem assim, se for em nível, ele vai ser atenuado pelo próprio cordão também. Então, o cordão são estruturas de pedras, né, de rochas, de blocos, que são montadas. Geralmente tem 80 centímetros, 1 metro de altura e 1,5 metro de largura. O ideal é que se tenha isso. E ele vai formar um barramento, simplesmente. A enxurrada vem, vai encontrar esse barramento e vai ser parada. E aí ela vai ter um tempinho para escoar. Para escoar, não, para filtrar. Ou escoar, né? Dependendo, no caso do terraço, a gente deixa um canal para escoamento também, se necessário. Um dreno, né? Então, ela encontrou uma barreira. O que choveu após o cordão vai se acumular no cordão seguinte, e assim sucessivamente. Então, é como se você porcionasse a quantidade que vai de enxurrada e barrasse ela por causa do cordão. É como se você fizesse vários barramentos. E isso atenua a velocidade da água, óbvio. E aí, o solo que foi erodido, ele vai se acumular perto do cordão, ou na curva de nível, né? Então, você vai tendo menores perdas de solo, porque o que perdeu vai ser no intervalo dos dois. E isso é calculado para ser bem menos significativo, para ser bem pequeno. Só que, claro que no caso dos cordões, o ideal dessa técnica é que ela seja feita num solo que já tem naturalmente muita pedregosidade. Porque para se construir um cordão de pedra, né, os cordões, você precisa de muito material, muitas rochas que você tem para formar 1,5 metro de largura por 80, 1 metro de altura. Então, é muito solo, muita rocha que é preciso. Se for num lugar que não tem pedregosidade, você vai ter que exportar a pedra, né? Você vai ter que pegar pedra de outro local, rocha de outro local. O ideal é que seja desenvolvida essa técnica em solos onde já existe uma pedregosidade muito grande e o cordão vai facilitar o seu manejo, porque você vai recolher esse material, essas rochas que atrapalham no uso de equipamentos, né, de trator e tal, acaba fazendo com que quebre mais rápido e você junta tudo e forma essa barreira. Ok? Então, aqui, ó, tem as fotos, ó. Aqui é um solo que, inicialmente, como ele tem essa declividade, ele foi avaliado, feito essas curvas de nível. Essas curvas de nível, elas são realizadas, né? Quem faz, geralmente, é o cara da topografia. Em terrenos grandes, você contrata um topógrafo que vai fazer essas marcações. No caso do pequeno produtor, você vai falar, o pequeno produtor nunca vai fazer uma curva de nível, ele não vai pagar um topógrafo, né? Mas dá para fazer com várias técnicas, né? Uma das mais fáceis é com nível de pedreiro, que foi como nós fizemos no nosso experimento, lá no São Domingos. Você pega o nível de pedreiro e você vai fazendo, né, a determinação desse nível. E lá deu mais trabalho porque lá tem declividade nos dois sentidos. Mas numa área onde tem declividade só no sentido mesmo, né? Ainda é mais fácil. E aí você faz essas marcações e depois o implemento, no caso o trator, né? Se for cultivo em linha, nesse caso essa foto, ou então as covas, você faz a marcação normal, o espaçamento que você determinou para a cultura e faz essa curva. E aí é assim que funciona. Aqui, gente, eu trouxe esse trabalho, tá meio. É porque é de um trabalho em inglês, mas enfim, eu quero que vocês vejam só aqui, ó. Ele aqui, ele testou alguns manejos, e dentre os manejos que ele testou a erosividade da chuva, né, que é o potencial da chuva causar erosão. E a perda de solo, aqui, ó, perda de solo e erosividade. De alguns manejos. Esse CMA é convencional morro abaixo, né? Que é um cultivo convencional e não foi em curva de nível, foi morro abaixo, ou seja, no sentido do declive que ele fez o plantio. E o outro, ó, convencional em nível, convencional com gradagem veladora e cultivo mínimo em nível. Cultivo mínimo é um cultivo que você
não faz a gradagem completa do solo. Depois eu vou pegar uma aula só para a gente falar desses manejos. Mas, enfim, aí o que traz mais práticas conservacionistas seria esse cultivo mínimo. Por quê? Porque você revolve menos o solo e fez em curva de nível. CMN é cultivo mínimo em nível. E CMA é convencional morro abaixo. Então, assim, teoricamente, utilizando os conceitos de conservação do solo, o CMA seria o pior manejo e o CMN seria o melhor, certo? Vamos aqui olhar, ó, ele fez várias análises, né? CMN é todo branco, né? Todo branco. CMA é esse branco com tirinho, tá aqui, ó, CMA, CMN. Todo mundo tá entendendo? Vamos olhar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, nessa avaliação aqui, quem é o que tá com maior perda de solo aqui, em torno de 4 toneladas por hectare, ó. CMA, que é o morro abaixo. Ó, na segunda, quase 10 toneladas por hectare. A terceira, ó, quarta, quinta. Ou seja, em todas as avaliações que ele fez, o cultivo, o manejo que ocasionou maior perda de solo foi o CMA, que foi o cultivo convencional com plantio morro abaixo. Enquanto, ó, sempre o CMN é para ser um dos menores. Ó. Aqui, nessa avaliação, quase não teve. Ó. Aqui, ele estava mais baixo do que esses outros 4. Aqui, ó, ele estava aqui baixo, aqui super baixo, aqui, ó, super baixo, aqui, ó, abaixo. Então, assim, em todos, o fato de você plantar morro abaixo já aumenta gritantemente a perda de solo e também o potencial da chuva em erodir esse solo. Ok? Só comprovação. Cordões de pedra, que é só o que eu já falei, né? São fileiras de pedras em contorno, ou seja, no sentido da curva de nível. Para fazer o cordão de pedra, você primeiro faz o nível para depois fazer o cordão de pedra já de acordo com a curva. Aqui é um desenho, né? E aqui é uma representação mesmo real. Aqui, ó, é como se fossem muretas de pedras, né? Muretas de pedra. Porque a água vai vir aqui, ó, a água vai aqui, nesse sentido. Ela vai encontrar essa mureta aqui. Vou explicar aqui que é melhor. Por exemplo, a água vem, né? A água vai cair aqui em cima. Nesse intervalo aqui, o que for arrastado vai encontrar essa barreira. O que for, aí a barreira, ele vai juntar aqui o solo que foi perdido. Não perdeu tanto solo, né? O tamanho é pequeno, a distância. E outra, você tem aqui um tempinho para essa água acabar infiltrando aqui. Aí aqui, o que caiu desse lado, da mesma forma, você vai ter a barreira para ir atenuando essa perda de solo. Ok? Pronto, novamente aqui. Construção dos terraços, né? Terraço, como eu falei para você. O terraço seria como se fosse... Eu não estou conseguindo ver. Ó, o terraço é a construção de como se fosse mesmo... Como é que eu posso dizer? É como se fossem escadas, né? Digamos assim, ó, aqui, ó, se você ver aqui, ó, pronto, esse aqui essa imagem aqui é uma representação esquemática de um terraço, né? Ó, imagine que aqui é o solo, essa linha aqui era o solo. O que é que ele faz? Ele cava e remove esse solo aqui e joga aqui em cima. É como se eu criasse um aterro. Como se eu criasse um dique, todo mundo sabe um dique, né? Como se fosse o cordão de pedra, só que o cordão de pedra você traz pedras, você não muda aqui a superfície do terreno, você só acumula pedras. Aqui não, o terraço você faz um corte e o material removido desse corte é colocado na superfície para você fazer uma barreira à água. Então, quando a água vem aqui, o que é que vai acontecer? Ela vai entrar no que foi no corte, né? E vai se concentrar aqui. E aqui o que é que acontece? Ela tem tempo para infiltrar. E ela não é arrastada. Então, eu reduzo a perda de solo para o seguinte, entendeu? É como se eu criasse uma bacia de captação de material.
que vem da parte de cima. E aí esse material, ele tem como se acumular e a água infiltrar. É basicamente isso. Dependendo do tipo de solo, né? Se esse solo é arenoso ou se esse solo é argiloso, você tem a distância correta entre os terraços. E aí, no meio, se a cultura que você vai cultivar, ela tiver um espaçamento menor, você faz um plantio em nível normal. Entendeu? Pode falar. Professor, e essa distância? Por Essa exemplo, solo distância argiloso é tabelada. Se tu for Ah, pegar construção de terraços, tu vai fazer o tamanho do terraço já baseado no resultado da tua análise de solo, né? Dependendo se ele é franco, se ele é arenoso ou se ele é argiloso. Aí você tem argiloso. essa. Eu não trouxe para vocês, porque o objetivo aqui é não é a gente calcular um terraço, né? É a gente entender e conhecer que existe essa técnica. Por exemplo, essa foto aqui, é assim, regiões que são de extrema declividade, imagina nas condições naturais, sem terraço, como seria produzir aqui? Impossível. Esse solo, ele já teria ido embora para todo sempre. Não teria condições. Então, o que é feito? No caso aqui é cultivo de arroz. O arroz, ele já é uma espécie que pode ser cultivada alagada. Então, aqui o que ele faz? Ele cortou aqui, veja. Aqui eu tenho a declividade, né? O que foi que ele fez? Ele fez um corte aqui, e fez um dique. Como se fosse uma piscina. Ele fez várias piscinas, Tá vendo? Várias piscinas para acumular água e reduzir essa velocidade que a água está passando. Só que, claro, isso aqui é um terraço que na nossa realidade tem pouquíssimo. Na nossa realidade, a partir de 2, 3 centímetros de declividade, a gente já faz terraços. Já pode fazer, só que são bem tranquilos. O espaçamento é tipo 16 metros, 19 metros entre um terraço e outro. E você, no meio, planta em curva de nível as culturas que você quer. Aqui, veja que é em curva de nível. Tá vendo o contorno aqui, As fileirinhas do arroz, como elas são em nível também, elas estão respeitando, não são retinhas. É retinha no lugar onde o nível tá ok. Aqui, elas estão contornando. Por quê? Porque o nível aqui é outro. Então, é respeitar o nível e plantar em curva de nível dentro dos terraços. Aqui eu coloquei, eu nem tinha, tá aqui, Marcos. Você tem aqui a relação da declividade e solo, né? O espaçamento em metros. Aqui, quando o solo é argiloso, o espaçamento é maior que arenoso, né? Porque o solo arenoso tem maior potencial de ser erodido. E à medida que a declividade aumenta, né? A porcentagem de declividade, você também tem a diferença no distanciamento, né? O maior, ok? Ok. Tem essa relação, ok? E aqui você tem também, uma distância horizontal, a altura e largura do canal, para canais em nível. No caso aqui, a canal é para distribuir água também. Ele fez uma relação aqui. Dentro do terraço, você tem... É porque tem vários tipos de terraço. Né? Tem o terraço em canal, tem um monte de terraço, e aí, dependendo de cada terraço, ele dá as especificações. Ok? Então, assim, todo mundo entendeu, né? Qual a diferença? A técnica mecânica, ela vai visar ajustar o terreno. Basicamente isso. Eu tenho principalmente plantio em nível, os terraços, cordões de pedra e tal. Qual é a principal função? É você fazer com que a água, ela não arraste o solo, né? Quando eu faço o cultivo morro abaixo. Ela racha o solo. Ela tem o próprio nível do terreno atenui esse arrasto do material. Então, é uma coisa bem difícil também de a gente fazer no contexto semiárido. Por quê? Porque nossas áreas têm declividade acentuada, e ninguém faz plantio em curva de nível. Todo mundo, você passa em viagem, eu que quando viajo de ônibus, eu vejo lá aquele serrote, né? Tudo parece que pegaram assim um quadradinho perfeito e a pessoa planta morro abaixo. Então você vê assim, você vê vossorocas, se não sucos, né? Estão aumentando vossoroca, mas você vê sucos no terreno de longe. Por quê? Porque o plantio foi feito em morro abaixo
E óbvio que a perda de solo, nesse caso, vai ser muito maior. Na minha concepção, qual é a dificuldade? É digamos assim, o conhecimento. O produtor, ele não tem conhecimento sobre curva de nível. Ele não sabe como faz. Muitos casos, ele não sabe o que é. Segundo, ele não sabe como faz. Então, assim, acho que essa é a grande barreira. E isso, assim como a cobertura do solo, é uma barreira que a gente tem que ultrapassar. É fazer com que esse conhecimento chegue no produtor, né? Sobre como fazer curva de nível, como plantar em nível, como fazer cordão de pedra, se adequa à realidade dele, e é isso. Para finalizar, gente, eu trouxe só o que tem de mais tecnologia, né? Todo mundo aqui sabe o que é hidrogel. Acho que a gente já, quem é do laboratório já acabou vendo, a gente já começou a fazer alguns trabalhos, né? Hidrogel é um polímero, ele hoje não é usado em trabalhos de... Eu não conheço, né? Na verdade, pode até ser, eu não conheço trabalhos que usam hidrogel no caso de redução do processo erosivo. Isso é uma coisa que eu quero, inclusive, testar, que a gente já elaborou um projeto e vai tentar colocar em prática. O hidrogel, ele está sendo usado na agricultura para tentar reduzir o consumo de água, né? O estresse hídrico, reduzir o estresse hídrico. Por quê? Ele é um polímero que absorve muitas vezes o seu valor em água. Tipo, 1 grama de hidrogel absorve 300 ou 400 gramas de água, porque ele é como se fosse uma redinha, né? Ele é formado como se fosse uma rede tridimensional, a água vem e fica presa nessa redinha. E aí ele infla, ele consegue inflar. Isso no solo, ele teoricamente aumenta a capacidade do solo armazenar água. Isso indiretamente é bom para reduzir o processo erosivo, né? Por quê? Porque se eu tenho maior infiltração, eu tenho menos escoamento, que é a segunda etapa. Então, eu posso ter o benefício da redução do processo erosivo com a maior absorção de água proporcionada pelo hidrogel, né? Então, eu coloquei só a título de que é uma tecnologia que a gente tem que estudar mais, porque pode vir a contribuir nesse caso.